Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Mas para Caim e para sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante, sentindo o amor de Deus. Contemplo sonhando o universo que é teu, e a paz sinto em meu coração. O medo e a tristeza fugiram de mim, e eu sinto o amor do Senhor. Com teu amor, o mundo se enche de graça, eu livre sou. Não mais a tristeza me prende, com teu amor alegre eu irei pela vida, louvor cantarei, para sempre eu terei o teu amor. O inverno mudou-se em verão para mim, o frio não mais sentirei, pois tenho em minha alma um calor singular, o sol brilha sempre pra mim. Com teu amor, o mundo se enche de graça, eu livre sou. Não mais a tristeza me prende, com teu amor alegre eu irei pela vida, louvor cantarei, para sempre eu terei o teu amor. Eu livre sou, não mais a tristeza me prende, com teu amor alegre eu irei pela vida, louvor cantarei, para sempre eu terei o teu amor. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra.
E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11. Temos lido nas Santas Escrituras, na Palavra de Deus. Ouvintes amados, nesse instante, o Espírito nos leva a fazer uma pergunta e cremos que Ele quer fazer isto justamente para Ele próprio nos dar a resposta. Por que Caim não irou-se contra Deus, ao invés de irar-se contra seu irmão Abel? Quem rejeitou o sacrifício de Caim? Foi Deus, não foi Abel. Abel não tinha culpa nenhuma. Não havia culpa alguma em Abel por aquele acontecimento. E a pergunta vai mais adiante. Por que Caim odiou a Abel ao invés de odiar a Deus, a ponto de matar Abel? Por que Jezabel odiou Elias ao invés de odiar os falsos profetas? Por que Herodias odiou a João Batista? Por que os sacerdotes odiaram a Jesus Cristo e amaram a um facínora? Preferiram escolher um homicida? Por que a igreja amou tanta gente pervertida e matou 68 milhões de crentes, de cristãos? Bom, se nós conseguirmos a resposta por que Caim matou Abel, odiou Abel, então já está respondido tudo demais. Já está respondido tudo. O restante tudo está respondido para nós pelo Espírito Santo. Agora, não é muito difícil nós obtermos a resposta por que ao invés de Caim se levantar contra Deus, levantou-se contra seu irmão Abel, que não tinha nada a ver com a coisa. Amados, Satanás é pai de Caim. Caim é do maligno, disse as Escrituras. Caim é uma semente da serpente. Caim é um filho do diabo.
Eu faço uma pergunta. Jesus disse para Maria Madalena: você é uma filha do diabo. Disse para Zaqueu: você é um filho do diabo. Disse para aquele ladrão crucificado do seu lado direito que se arrependeu: você é um filho do diabo? Não. Jesus disse para sacerdotes, para religiosos, para homens que matavam por causa de Deus. Matavam. Vejam aí. Matavam. E o que é que Caim fez? Qual é o primeiro homicídio? Matavam por causa de Deus. Não se jogavam contra Deus. Mas a Bíblia mostra que Caim estava contra Deus. Os sacerdotes estavam contra Deus, como Saulo estava contra Jesus Cristo, contra Deus. Porque Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ora, Saulo nem conheceu a Jesus. Nem conheceu a Jesus. No entanto, estava perseguindo a Cristo. Quando ele se levantou contra os cristãos, contra os filhos de Deus, ele estava perseguindo a Cristo. Satanás, não podendo de maneira alguma destruir a Deus, o que faz ele? Vem contra a sua criatura, vem contra os seus filhos. E foi isto que aconteceu lá no princípio, e foi isto que aconteceu lá no dia de Elias, nos dias dos profetas, no dia de Jesus Cristo, nos dias dos apóstolos e nos dias da igreja mártire. Na história da igreja, quando 68 milhões de crentes foram mortos, era a mesma semente homicida de Caim que estava matando Abel, se atirando contra Deus, se atirando contra aqueles que tinham a revelação de Deus. A causa toda foi esta, porque Abel tinha a revelação e Caim não tinha a revelação. Então eles se iram contra aqueles que têm a revelação. Por que odeiam tanto a mensagem do profeta? É o mesmo que perguntarmos: por que Herodias odiou tanto a João Batista a ponto de fazer um pedido de sua cabeça? Que coisa horrível! Que pedido estúpido! Sim, meus amados ouvintes, a resposta está aqui. Satanás não podendo destruir a Deus, vamos dizer lá em cima, então tem se jogado contra Deus aqui embaixo. Porque ele foi precipitado lá de cima aqui para baixo. E Deus permitiu que houvesse a queda, para que assim ele pudesse se manifestar em seus atributos de Salvador, de Redentor, de Deus. Enquanto isso também Satanás pudesse se manifestar com todos os seus aspectos, todos os seus atributos. E pelas reações que os homens têm, pelas nossas reações, pelas nossas maneiras de viver, nós sabemos o que é que está dentro de nós, se é Satanás ou se é Deus. A reação dos sacerdotes provou perfeitamente que Jesus Cristo estava falando a verdade ao respeito deles. Jesus Cristo disse: vós sois filhos do diabo. Com toda esta religiosidade, com todo este culto tradicional, com todo este culto bonito,
com todo este culto técnico, vós sois filhos do diabo. Vós tendes enfeitados os sepulcros, caiados sepulcros, enfeitados sepulcros dos profetas dos vossos pais que vocês mataram. Vocês são hipócritas, vocês são filhos da serpente, vocês são raça da serpente, raça de víbora. Vocês têm gana de sangue, vocês têm prazer em cumprir a lei, mas para matar, para apedrejar, para crucificar, para derramar sangue, porque este é o desejo de Caim. Mas veja que coisa tremenda, que quando Satanás se levantou contra o Filho de Deus, para onde Satanás inspirou aos seus súditos, aos seus teleguiados, para onde ele inspirou-os a levarem a Jesus, para Herodes, a Pilatos. Em outras palavras, Satanás estava dizendo assim, com aquela cena: olha aí, você rejeitou esse poder lá no Monte da Tentação, lá naquele monte quando eu te visitei, buscando um companheirismo contigo, mas agora eu te ponho para subir aqui. Eu vou te pintar de rei, vou fanfarronar com você, eu vou fazer de você um palhaço, eu vou te vestir de carnaval, eu vou te vestir de vestes resplandecentes, eu vou te mascarar de rei, eu vou botar uma coroa de espinho em você. Você me rejeitou, não é? Sim, amados, veja que coisa maravilhosa, se o Espírito pode concordar estas coisas dentro de nós nesse instante. Como está escrito aos Hebreus capítulo 12, versículo 2. Deixem isto entrar, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O que eu quero dizer para os meus ouvintes nesse instante, para meus irmãos amados, pais que lutam, que choram pelos seus filhos, pelas suas esposas, esposas que choram pelos seus maridos, pelos seus filhos, pastores que choram pelo rebanho, que se angustiam para que o povo tenha a fé perfeita. Vocês, filhos de Deus, que nesta hora têm oferecido o sacrifício que enquadra com a revelação, pela revelação do Espírito Santo, não se engane. Caim está com o semblante caído, Caim está irado, Caim é homicida, os filhos do diabo estão irados, os instrumentos de Satanás, eles estão prontos para uma arrancada contra Abel, eles estão prontos para uma arrancada contra Elias, contra João Batista, contra Jesus Cristo, contra os apóstolos, contra a igreja mártire, contra Estevão, diáconos, diáconos. Satanás está irado com um diácono tipo Estevão. Ele não se ira com um diácono tipo Nicolas, misturado com o mundo, mas com um diácono tipo Estevão, ele se ira. O Caim está irado, seu semblante está caído, mas não temas. Diz o Senhor nesse instante: filhos de Deus, não temais, porque maior é o que está conosco. Está aqui. Quando o sangue de Abel desceu na terra, que a terra engoliu o sangue de Abel, eu pergunto, qual era o estado verdadeiro de Abel? E ao mesmo instante, qual era o estado de Caim? Qual era a segurança que Caim tinha desde então? Qual é a segurança que Jezabel tinha?
Qual a segurança que Faraó teve ao rejeitar Moisés? Qual a segurança que Herodes teve ao sacrificar o Filho de Deus, o profeta de Deus? Que segurança aqueles sacerdotes, Caifás e todo o Sinédrio e todo o conselho de ministros daquele dia teve ao rejeitar o Filho de Deus, a matar a Deus, a crucificar a Deus na cruz, derramar o seu sangue? Que segurança tiveram aqueles homens que sacrificaram os apóstolos? Que segurança tiveram aqueles homens que enviaram os cristãos nas arenas? Que segurança, que certeza, que paz eles tinham? Eles viveram delirando, em pesadelos, em desespero, em angústia, com falta de paz, com expectação, o ódio tomando conta de seus corações, dando vazão mesmo à ira. E não há sono perfeito. A mulher de Pilatos, a igreja de Pilatos fica perturbada a noite toda, porque ela não pode ter paz, ela não pode ter segurança. A igreja casada com o poder do mundo, a igreja casada com o Estado, não pode ter segurança. A mulher de Pilatos não pode ter segurança, porque ela está crucificando a Cristo, ela está rejeitando a Cristo, os sacerdotes estão rejeitando a Cristo, crucificando a palavra, rejeitando, odiando aqueles que vivem a verdadeira palavra. Os vossos familiares são os maiores inimigos que vocês têm, vocês que têm amado a Deus sobre todas as coisas, disse Jesus. Que segurança tem um povo que rejeita um profeta de Deus? Que segurança tem um povo que odeia a palavra de Deus, que odeia a mensagem do momento, que odeia a decência, o pudor, que odeia uma mensagem que combate exclusivamente o pecado e seus efeitos imorais, funestos, destrutivos? Que segurança tem um povo que rejeita a palavra numa hora como esta? Que segurança tinha os sodomitas? Que segurança teve o povo civilizado e progressista dos dias de Noé? Que segurança terá o povo progressista que tem rejeitado a visita de Deus? E respondam, por favor. Seus refúgios intelectuais, religiosos, façam abrigos de cimento armado, façam, e vamos ver quem vos livrará da condenação do inferno, pois assim diz o Senhor. Ó Senhor, tenho procurado fazer as pessoas sentir que o ódio, a aversão pela tua palavra é a expressão, é a manifestação da semente de Caim, o homicida, o matador. E o amor à tua palavra, o amor à sã doutrina, o amor ao mensageiro do Senhor é a revelação, é a manifestação da semente de Deus, da semente que é o Espírito Santo em nós, a palavra do Senhor em nós, amando o bem e aborrecendo o mal. Em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos que o teu Espírito Santo continue falando a cada coração ouvinte. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção ali na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família. Culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas
para nós, ali na Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam. Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernaculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página. Ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações. O dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retomando está. E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, com fidelidade. Um profeta não vem para edificar uma organização. Um profeta vem para edificar as pessoas em Cristo Jesus. Visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida, piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ah, se eu tivesse asas! Irmãos Gabriel e Ezequiel, cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Jesus, apresse sua vinda. Eu quero morar
Sei que não tardará minha ida pra divinal mansão. Ah, se eu tivesse asas, eu voaria pra Sião. Sião é minha preferida, pois lá está a salvação. Como eu queria ter asas pra dar um voo até Sião, mas mesmo assim tenho a certeza que chegarei em ti, Sião. Jesus, não me deixes ficar, eu já ouvi sua trombeta, eu quero estar em condições de subir até Sião. Ah, se eu tivesse asas, eu voaria pra Sião. Sião é minha preferida, pois lá está a salvação. Como eu queria ter asas pra dar um voo até Sião, mas mesmo assim tenho a certeza que chegarei em ti, Sião. Amigo, queres aceitar ter uma morada em Sião? Aceite a Cristo ressurgido, que é o rei daquela mansão. Ah, se eu tivesse asas, eu voaria pra Sião. Está a salvação. Como eu queria ter asas pra dar um voo até Sião, mas mesmo assim tenho a certeza que chegarei em ti, Sião. Mas mesmo assim tenho a certeza que chegarei em ti, Sião. Um profeta não vem para edificar organização, mas sim para edificar edifícios espirituais, isto é, indivíduos na estatura do varão perfeito. Essa é a finalidade específica, única, de Deus chamar homens como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. Uma frase que é muito comum ser citada pelo mundo evangélico, bíblica, é: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
são verdades que são ditas. Estão todos fundamentalmente corretos. Mas mesmo falando a verdade, não quer dizer que estão na verdade, que estão vivendo a verdade. Porque, por fim, a essência do Evangelho não está simplesmente em ele ser pregado como ele é. Bem entendido, como ele é. Mas é ser vivido como ele é. E o ser vivido aí não pode ser explicado e entendido pelo modo de viver da pessoa. O que é, sem dúvida alguma, fundamental. Mas as pessoas podem até dar frutos do Espírito Santo e não serem aquilo que elas devem ser em Cristo Jesus. Não é, definitivamente, o que eu possa fazer, o que eu possa ser. É o quanto Cristo realmente opera, vive através de mim. Não é porque eu quero que Jesus Cristo vive em mim. Não é porque você quer. Então, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, pode ficar de uma maneira simplesmente superficial e não de uma forma consistente na vida daquele que cita tais escrituras. Ou tal escritura, como é Hebreus capítulo 13, verso 8. Existe algo dentro de você. E sua fé não é uma fé que você estabelece por meio de contatos. Vamos dar um exemplo. Porque você pôs um copo d'água em cima do rádio na hora da oração. Porque tocou no vestido, na veste do pregador. Porque ele colocou sua mão sobre sua cabeça. Não. É a fé de Jesus Cristo em você. Não é mais a sua fé. A fé própria do homem. É por isso que o homem pode fazer prodígios e maravilhas, expulsar demônios e curar enfermos, sem afastar-se da iniquidade. Vejamos aí Mateus capítulo 7. Cristo em você é a única esperança da glória. Isso não vem de vós, diz a palavra. É dom de Deus. É a fé de Jesus Cristo, sobre a qual você acrescentou a virtude do Senhor Jesus Cristo, sobre a qual você acrescentou a fé, isto é, a ciência, o conhecimento do próprio Senhor Jesus Cristo. Essa é a sabedoria, a ciência, que São Tiago se refere, dizendo para você que é tão humilde que nem sabe o que significa ciência. Te falta sabedoria? Peça a Deus, que Ele não lança em rosto, Ele dá. Ele opera isto em você. Então, meus ouvintes, meus irmãos, dentro desta qualidade de ciência, que é do próprio Deus, considerando esta ciência, isto pode ser acrescentado, posto na construção da estatura do varão perfeito. Quando você ouve, alguns podem estranhar, mas existem linhas tradicionais evangélicas
que afirmam e estudam com sabedoria, com a lógica, com a razão, que não existem mais milagres, como no tempo dos apóstolos. Ora, como eles podem afirmar então que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Se não existem mais milagres, como no tempo dos apóstolos, então não existe salvação, como no tempo dos apóstolos. Jesus deixou de operar esse lado da vida, do poder dele, de curar, de libertar, de batizar com o Espírito Santo. São muitos crentes que vivem cansados e oprimidos. Por quê? Eles nunca se interessaram de ficarem no seu Jerusalém, no seu cenáculo, até que falem em línguas estranhas, transbordem em espírito. Nunca entraram nessa espécie de gozo, de alegria, mas não é por isso que deixa de existir. Não é por isto. Porque entra numa linha, num grupo de crentes que nunca entraram naquilo, então passam a dizer que aquilo não existe. Isso é o mesmo que dizer, como um cético, um ateu, Deus não existe. Agora, o profeta de Deus fala daquela experiência daquele rapaz que estava tentando apresentar Deus para aquele ancião incrédulo ateu. Por fim, ele não teve outra alternativa. Foi dizer para o ancião: escuta, essa laranja está doce? O ancião disse para ele: como eu vou saber se eu não provei dela? Ele disse: pois bem, então o senhor já respondeu a si próprio. Como o senhor vai saber de Deus se o senhor não provou dele? E ali foi o fim do assunto. Aí que está a coisa. A ciência de Deus está nisso. Não é porque eu não conheci Pedro Alves Cabral que ele deixou de existir. Cristóvão Colombo, que ele não existiu. Não é porque eu não conheça pessoalmente o presidente da China, o primeiro-ministro da China, do Japão, que ele não exista. Não é porque você nunca andou de avião, é que o avião não existe. Parece infantil a comparação. Mas é isto aí. Alguns dizem: o homem não foi na Lua. Com que bases falam que isto não aconteceu? Pressupõe. Mas aqueles que foram sabem perfeitamente que eles foram. E aqueles que têm conhecimento de tal ciência sabem que eles foram lá. Você nunca foi a tal ponto em Cristo Jesus? Até que transbordasse em línguas estranhas, entrasse num mundo espiritual, de cantar hinos espirituais, de transbordar no espírito. Às vezes chora, lamenta, pedir. E quando houve um glória a Deus lá atrás, estranha aquilo. Ah, sim, meus irmãos. Este evangelho moderno, por um lado está o evangelho moderno, cético, incrédulo. Por outro lado, está aquele que vulgarizou os dons carismáticos, comercializou, virou um mercenarismo da cura divina, o exorcismo
expulsando demônios e jogando essa carga toda de dinheiro sobre o povo, condicionando a cura divina ao dinheiro, a ofertas, a contribuições, um dízimo imposto, uma aberração tremenda de um lado. Do outro lado, o radicalismo, a indiferença, o modernismo. Mas existe um centro, existe um caminho real. Nós não podemos deixar de usufruir de bênçãos de Deus, de momentos inesquecíveis com Deus, especiais com Deus, porque existe ali um hipócrita, um falso fazendo a mesma coisa, cantando hino espiritual, falando línguas estranhas, decoradas, praticadas, como fazem as bruxas. É por isso que tem muita gente aniquilada, fraca, débil. É por isso que tomam a ceia sem discernir, sem ter ciência do corpo do Senhor Jesus. Estão fracos e doentes. Mas por quê? Estão diante de homens que têm que ser preparados, como falar a língua, a gramática, homens preparados psiquicamente, examinados por psiquiatras, psicotécnicos e coisas assim. Quando que isto trouxe o poder de Pentecostes para o povo? Nunca. E jamais trará. Então, por isso é que o profeta diz: não estamos edificando uma organização. Eu não estou aqui para edificar uma organização. Cristo não me mandou para edificar uma organização. Cristo me mandou para edificar indivíduos à estatura de Cristo Jesus, para que assim sejam como um relâmpago de poder, por meio de sua palavra, levando o indivíduo a este lugar, de usufruir, de ser, não apenas de receber, mas de dar, de oferecer virtude, ciência de Deus, estando no lugar que é o véu adentro. Não se trata de organizar, de fundar um segmento religioso melhor do que os demais, para terminar igual ou pior. Mas edificando indivíduos para serem filhos e filhas de Deus. Esse é o propósito. Essa é a finalidade do Espírito Santo. É estabelecer, edificar um corpo. Corpo me preparaste. Tudo que se cumpriu com Jesus Cristo se cumpre com sua igreja. Jesus Cristo manifestou o nome do Pai aos homens. A igreja faz o mesmo. A igreja dele, a genuína esposa, faz o mesmo, porque ela carrega o nome do marido, do esposo. E ele disse: manifestei o teu nome aos homens. Isso é ciência. Ela faz o mesmo. Fará as mesmas obras que eu faço. E, se possível, maiores. Porque eu vou para o Pai. O corpo de Jesus Cristo é o mesmo. Eu e o Pai somos um. O corpo e o Pai são um. Jesus Cristo não tem vários corpos, como igreja. Ele não tem várias esposas. Não. Ele tem uma esposa, uma igreja,
que forma o seu corpo místico. Então ela é ele é ela. Você é seu corpo é você. Está certo ou está errado? Está certo. Você sabe que é. É querer demais? Não, não é querer demais. A indignidade está aqui. Mas não é porque eu quis, não é porque eu quero, não é porque eu corro, não é porque você corre, porque você quer. É porque Ele te chamou. Você nasceu nisto. Você não tem culpa de ser eleito, culpa, veja só, de carregar a vergonha da cruz, da eleição. Deus te abençoou? Deus me abençoou. Deus nos abençoou. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura de volta à palavra original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tem fé em Deus, se o sonho se faz pó. Tem fé em Deus, não podes andar só. Tem fé em Deus, é bem estar ouvir. Tem fé, amigo, em Deus. Tem fé em Deus, enquanto acima vais. Tem fé em Deus, se te retarda o pé. Tem fé em Deus, que é teu amante Pai. Tem fé, amigo, em Deus. Oh, mantém teu olhar pro céu, pra sentir
poder do amor. Eis que Deus responderá à oração do pecador que buscar sua mão. Oh, mantém teu olhar pro céu, só Jesus dará poder. Sua paz has então sentir, e os pesares vão passar. Em Jesus deves confiar, teu prazer e teu prantear, e verás que lá do céu has de força receber pra vencer todo o mal. Oh, mantém teu olhar pro céu, só Jesus dará poder. Sua paz has então sentir, e os pesares vão